Vamos bater um papo com Dominique Lenz, psicóloga, e Doralice Neta, médica e psiquiatra. Vamos falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. Você sabe, mês de março, violência contra a mulher é o assunto, mas não é só março, não. A gente gostaria só de falar desse assunto só em março, só que todo dia a gente liga a televisão, abre a internet, se depara com crimes cada vez mais horrendos. Acabamos de noticiar para vocês aqui o caso de uma mulher que não se sabe se ela se jogou do terceiro andar para escapar de um cárcere privado ou se foi jogada pelo seu algoz do terceiro andar, isso lá em Goiás, né? O caso do coronel da PM, tenente-coronel da PM, que todo dia choca a gente com a troca de mensagens via WhatsApp, o comportamento que ele tinha com a sua esposa é algo enojante. E aí, para falar sobre esse tema, a gente está recebendo essas duas especialistas, essas duas profissionais que atuam diretamente na saúde pública de Cabo Frio. Inclusive, nesses casos onde normalmente as mulheres são vítimas de violência, tem um encaminhamento para elas darem a devida assistência. Porque eu não sei se você sabe, né, meu amigo, minha amiga, mas uma mulher que passa por uma situação como essa, ela não é capaz de seguir sua vida adiante sem ter um apoio terapêutico. Então, se ela está tentando seguir sua vida sem um acompanhamento de uma psiquiatra, de um psicólogo, é temerário. Então, fica a dica e para isso a gente vai receber está aqui já recebendo essas duas profissionais para a gente tratar desse tema. Eu quero que vocês deem bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Daqui a pouquinho a gente vai começar esse bate-papo, né? Pode falar, cumprimentar, Doralice. Muito bom dia a todos. Eu sou Doralice, sou médica, atuo na psiquiatria. Será um prazer estar com vocês. E bom dia, gente. Dominique, né? Eu sou a Dominique, sou psicóloga, estou muito feliz de estar aqui e poder falar disso, né? Que é um tema tão importante, a gente poder estar ocupando cada vez mais espaços. A gente queria não precisar falar de violência contra a mulher, né? A gente gostaria de falar sobre muitos outros temas que envolvem as mulheres e que nós temos necessidades e urgências para colocar em pauta. Só que a pauta hoje é essa tentativa de sobreviver mais um dia. E é o mês da mulher, o mês de março, então a gente não pode deixar de abordar esse tema. Daqui a pouquinho também a gente vai falar com o Jefferson Vidal, que já está aí nos estúdios. Antes da gente começar esse bate-papo, Vini, vamos ver como é que vai ser a previsão do tempo para hoje, por favor? Hoje, que inclusive é o dia da meteorologia. Opa! Então vamos aí, nossa quase meteoróloga, é assim que fala, Jaque Duarte. Jaque tá aprendendo tudo, né? Já sabe de tudo. Sabe tudo. Não erra nunca, só que ela falou que hoje ia chover, hein, Jaque? Não tá com cara de que vai chover, não. Tô achando Ontem choveu um pouquinho, né? Choveu, não? Choveu, lá em casa choveu. Na tua terra, porque aqui na minha lá no não Braga, no início ali da praia, porque eu tava voltando de bike ainda do Foguete pro Braga. Eu peguei da metade do caminho ali até chegar em casa, me molhei bem, porque começou a chover. E em casa ainda peguei a chuva. Foi à noite, tipo mais 11 e pouca. Da noite? É. Ah, daí eu já Mas estava, foi pouco, não choveu tanto dormindo. não. Mas confesso choveu. a você que eu já estava lá num outro planeta. Solta aí, Jaque. Bom dia, queridos amigos ouvintes e telespectadores da Rádio RCFM. Hoje, segunda-feira, 23 de março, a semana começa com o tempo oscilando aqui na região dos lagos. A segunda-feira é dia de sol e um calorzinho, mas muita nebulosidade, com previsão de chuva fraca ao longo do dia em pontos isolados aqui na nossa região. Os ventos sopram fracos a moderados, com velocidade variando entre 4 e 18 km por hora. Mas as rajadas podem chegar a 28 km por hora. As temperaturas ficam com mínima de 24 graus e a máxima chega aos 28 graus. Atenção! Para os próximos dias, a terça-feira já tem previsão de mudança de tempo, com aumento na nebulosidade e cerca de 50% de chance de chuva, podendo ocorrer de forma fraca a moderada, principalmente nas primeiras horas do dia. Entre quarta e quinta-feira, os ventos ganham mais intensidade. Segundo os modelos meteorológicos, já para o próximo final de semana, a previsão é de tempo firme, com sol e calor predominando entre sexta, sábado e o domingo. Eu fico por aqui com a previsão da semana toda para você ter a sua prevenção e se cuidar. E de segunda a sexta, no programa Renata Cristiane Online, você acompanha tudo, todas as atualizações. Eu volto com vocês aí do estúdio
Ótima semana pra gente. E com esse semblante. Obrigada, Jaque. Muito obrigada pelas informações. Olha aí, agora vamos então iniciar o nosso bate-papo por aqui com a doutora Doralice Neta e também Dominique Lenz. Elas que vão falar um pouquinho, atendem no PAN de... É no PAN que vocês atendem? Sim, no PAN de São Cristóvão. O PAN de São Cristóvão. Atuam na área de saúde mental, né? E a gente teve conhecimento do trabalho delas, que tem ajudado muito mulheres em situação de violência, e a gente as convidou para vir bater esse papo por aqui. Não sei se vocês acompanharam aí quando a gente estava fazendo a abertura do programa, essa manchete desse caso, dessa mulher que se jogou do 3º andar, ou a suspeita de que o marido possa tê-la jogado também. Ela já estava em cárcere privado. Também a gente teve aí o caso que chocou o Brasil todo, que tem sido debatido demais. Tenente Coronel, aquela belíssima esposa que era soldada da PM, e ele teve a cara de pau de simular um suicídio, matou, e há desconfiança, além de matar, que ainda tenha cometido necrofilia. Que doideira, gente. Isso é tão bizarro, um coronel da PM. E a gente aqui, próprio final de semana, tem sempre ocorrência policial envolvendo descumprimento de medida protetiva, E temos um exemplo aqui, nossa própria companheira de trabalho, Jaque Duarte, que, para nossa surpresa, no cotidiano, lidando com essa questão, de chamar a atenção das mulheres sobre os seus corpos, o respeito, sua individualidade, sua liberdade, seu empoderamento, ela acabou sendo vítima de violência justamente pelos elementos que estão fazendo com que ela esteja feliz com ela mesma, que é o quê? O trabalho dela, a popularidade. Então, por isso é um prazer receber vocês duas aqui. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Quem fala primeiro? Um pouquinho da sua área de atuação. Bom, eu sou Dominique, sou psicóloga, formada há mais de 10 anos, sou psicanalista, atendo no meu consultório também já há bastante tempo. E fiz o mestrado em atenção psicossocial no IPUB, com o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e minha pesquisa de mestrado foi exatamente sobre grupos terapêuticos com mulheres, E na medida em que eu fui mapeando essa pesquisa, o sofrimento das mulheres está praticamente interligado nessas violências de gênero que estão na sociedade, desses lugares que são dados para as mulheres desde sempre, de uma forma opressora, de uma forma que a mulher perca, de alguma forma, autonomia, desejo, fica ali só cumprindo funções, e isso acaba adoecendo, porque faz com que ela fique, de alguma maneira, muito limitada a um certo poder, que está aí, que está na sociedade, que é o machismo, enfim. E isso gera muito sofrimento, a sobrecarga, as funções que tem que dar conta, que não dá para dar conta de tudo, Como se tudo fosse naturalmente obrigação pura e unicamente da mulher, Tem aquela noção, tem homens que acham que a mulher quer trabalhar, então acumula, Não, o problema é teu. Tu não queria trabalhar, tu não quer trabalhar. Como se ele fosse provedor. Que ainda tem uma questão ainda, que tem essa questão que abala muito psicológico do homem de ter esse papel de provedor, e quando ele não consegue cumprir com essa função, ele também fica muito afetado e descarrega na violência. É um jogo de poder, de como se esse poder desse um lugar para o homem, que é isso que leva ao feminicídio, que leva como se ele tivesse o direito, de agredir essa mulher, de usar essa mulher como ele bem entende. Então, por isso que essa pauta da gente estar aqui é importantíssima, porque para além de falar da violência contra a mulher, da gente poder falar também do cuidado com essa mulher, das portas de entrada, de abertura, das possibilidades, porque às vezes a mulher está tão ali assoberbada com as tarefas domésticas, inclusive, que não tem tempo para cuidar de si, Nem se apercebe numa condição de violentada, Exatamente. Então, esse processo de nomear, uma violência psicológica. Porque, às vezes as mulheres não sabem que estão sofrendo uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência física, Na medida que a gente vai nomeando, a gente começa a dar outras possibilidades para ela poder construir saídas para isso também, Porque não dá para naturalizar a violência, Deixa a doutora Doralice se apresentar por aqui também, falar um pouquinho da sua carreira. Muito bom dia a todos, é um prazer inenarrável estar aqui. Antes de ser médica, e atuar na psiquiatria, eu também cursei serviço social, que acredito que tenha me dado uma certa bagagem para
está lidando com as vulnerabilidades sociais que muito impactam as pessoas e, sobretudo, essas mulheres que estão realmente nessas triplas jornadas de serviço e abarcadas com muitas questões emocionais que, às vezes, elas levam ao longo da sua história. E já atuo aí na psiquiatria há 4, 5 anos, né, indo para o 5º ano de atuação. Comecei na emergência psiquiátrica e atuo hoje no CAPS e nos ambulatórios. É impressionante o número de mulheres que a gente atende e que trazem em seu discurso as violências domésticas, mas quase que num lugar obscuro da coisa de não legitimar ser vítima do seu sofrimento, né? Elas mesmas não percebem que estão... É isso que você está querendo dizer? Muito difícil, às vezes, uma mulher validar que ela é vítima. Ela geralmente justifica aquela ação, né, eu esqueci de colocar o sal no arroz do meu marido, poxa vida, foi por isso que ele jogou o arroz fora e me bateu com a panela. Como se justificasse, né? Assim, que aí rir, já né? vem a violência com a doideira, culpa, né? né? Assim, é que nem no caso da jovem, né? Eu fui muito idiota. E você vê que, assim, exatamente, você riu, né, disso. Sim, porque é muito louco pensar, soa quase que Quase cômico. uma piada, não é possível. Mas é uma comédia trágica, né? Assim, né? Ela deu Sim. esse exemplo, mas é um exemplo do cotidiano, real, né? Sim, exato. Quantos casos de mulheres que apanharam com a panela porque esqueceu o tempero ou qualquer coisa, ou fez quantos casos vocês são capazes de colocar nas mãos? Eu acho que é imensurável mesmo, assim, não dá para quantificar isso, né? E o quanto isso vai tendo impacto ao longo do processo, porque parece que é fatídico isso, um episódio, mas quanto isso silencia essa mulher? Isso vai em outras camadas da história dessa pessoa, que vai, inclusive, atingir a prole, né? Os filhos que estão ali, estão crescendo, né? Se desenvolvendo num ambiente adoecedor e naturalizando esse processo. Porque tudo aquilo que você vive, mesmo que seja do ponto de vista do sofrimento, de alguma forma você acaba naturalizando aquilo ali. Aquela dor se torna natural, conhecida, né? Exato. É um ambiente que não tem paz. Uma criança que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela tem que viver num ambiente de paz e proteção, um lar desse onde o pai oprime a mãe diante dos filhos, seja com palavras, seja, né, com violência patrimonial. Não estamos... Porque tem cara que acha o seguinte: não, eu não bati nela, bati no cachorro. Não bati nela, quebrei a porta. Não bati nela, quebrei foi aquele, sei lá, aquele objeto, né? Mas isso é violência também, né? Aqui mesmo... E a violência moral também, desculpa lhe cortar, mas a gente não pode, porque essa coisa do bater é porque ele já transpôs, chegou na agressão física, né? Mas quanto isso fere a moral dessa mulher, né? Porca, imunda, relaxada, preguiçosa, enfim, né? Tantos outros pejorativos que vão tocando essa mulher e vão botando ela num lugar de não fala. Né? Quem sou eu? Né? Eu sou um objeto, de fato. Né? Então, eu estou aqui, à torto e à direito, para ser usada, seja do ponto de vista sexual. Quantas mulheres sofrem violência sexual, porque elas não estão tendo o prazer de estar ali, mas aquilo ali é quase que uma cumprição de tabela, né? Uma obrigatoriedade para se manter um patrimônio, um matrimônio e por aí vai, né? Um local, assim. Porque aí tem medo até da saída. Como é que eu faço para sair? Se eu saio, eu tenho a dependência financeira e a dependência emocional. Do algoz, sim. Olha, a gente está até falando aqui um retrato de realidade. Estou te ouvindo aqui, me lembrei... A Ralé Brasileira, um clássico da sociologia do Gessé Souza, em que ele entrevista várias mulheres né, em comunidades, e uma mulher contando que ela era vítima de violência, ela sustentava a casa, o marido era dependente alcoólico, e ele questionou ela: mas por que a senhora não larga essa relação? Ela disse que uma mulher na favela sozinha é pior do que um toco de
ela citou uma expressão de que ela tá ali para tudo. Se ela não tiver um marido, ela é terra de ninguém. Uma comunidade marginalizada, onde a polícia não chega para prestar o socorro, não dá tempo para a polícia chegar, os equipamentos de proteção não conseguem sequer acessar determinados territórios. E aí também é uma outra realidade, porque se separar, não se separou porque não quis. Às vezes isso é quase como uma arrogância da elite, da burguesia, sabe? Você vai conhecer o Brasil profundo, tem gente que não pode se separar, porque se separar, a situação ainda piora. Então... Tem até a casa da mulher que fala do tijolo, né? Ele não me agredia muito, não. No máximo ele me tacava um tijolo de vez em quando. Você lembra disso? Cara, que doideira. Ela falou que ele de vez em quando tacava um tijolo. Não era A própria companheira Jaque aqui, durante seu depoimento, logo que ela se deparou com essa situação de violência, ela disse o que pra gente? Não, ele só me agride quando ele bebe. Só que ele bebe todo dia, né? Ou bebia, né? Lamentavelmente. E aí? Né? Essa é uma realidade que a gente... a gente fica falando aqui, fazendo campanha do mês da mulher, o ano inteiro, várias propagandas, vários personagens de novela, as redes sociais, o tempo todo, mas parece que está aumentando, está acirrando. E a prova disso é o discurso do tenente-coronel, né? Que o caso do tenente-coronel lá de São Paulo foi chocante, né? Uma mulher linda, que era fiel a ele, viviam bem ali, e de repente ele tinha... A forma como ele falava com a mulher: eu estou fazendo aqui meu papel de provedor, eu pago o aluguel, eu pago... Os prints das conversas, eu não sei se você chegou a ver, Vini. Não vi. Mas os prints das conversas deles no WhatsApp era assim: eu pago o aluguel, eu pago o condomínio, eu pago a luz, eu pago o gás, eu tenho um investimento aqui de 7 mil reais por mês nesta casa. E você investe como? Você tem que investir com sexo. Que isso, com gente? carinho. Você não está fazendo o seu papel de mulher. E ela dizendo: olha, eu quero separação, porque eu não vou trocar sexo por dinheiro, né? Isso parece surreal, ele dizendo pra ela: você tem que ter uma foto no Instagram com o seu marido, porque mulher que não tem foto no Instagram... Que doideira, gente. É mulher que tá aí se exibindo. É comum esse tipo de conversa chegar lá pra vocês na hora da terapia? É comum esse e outros, né? Porque no caso dessa mulher, ainda assim era uma mulher que trabalhava, que era policial também, e mesmo assim deu no que deu, né? Assim, lá no ambulatório onde a gente trabalha, eu coordeno 2 grupos terapêuticos de mulheres, né? E aí uma coisa que vai aparecendo assim nos grupos é que assim, 90%, se fosse quantificar, né? Acho que em média, assim, 90% do sofrimento psíquico trazido pelas mulheres tem a ver com relações adoecidas e tóxicas e violentas com uma figura masculina. Seja ela o companheiro, o padrasto, o pai, o filho, né? Então, assim, tem esse componente que está muito forte, né? Assim, eu acho que talvez está aparecendo mais, mas é porque a gente está conseguindo nomear agora de uma outra maneira. E na medida que a gente nomeia, olha, isso é feminicídio, isso é violência psicológica, isso é uma violência moral, as mulheres começam a entender também o contexto que elas vivem, que não precisa ser tal como as outras gerações foram também, que foram também gerações difíceis, de muita violência, né? Assim, se for parar para pensar historicamente, acho que desde o século XV, né? Quando botavam as mulheres na fogueira. As mulheres que tinham algum conhecimento, né? Assim, Bruxa. As bruxas, né? Porque tinham vassoura e gato, né? Porque elas se deram conta que se limpasse a casa não pegava doença. Que se tivesse um gato para pegar o rato, não pegava a doença do rato. Bom, como é essa mulher com poder, com esse saber todo? Taca na fogueira. E assim, e de alguma maneira, a brasa dessa fogueira tá acesa até hoje. Né, assim, dessas mulheres que estão aí conseguindo se empoderar de alguma maneira e assim... Sendo a resistência, né? Sendo a resistência e de desconstruir esse lugar, né, que está muito entranhado na sociedade, desse lugar de ser mulher submissa, de ser mulher objeto, de ter que dar conta de tudo. Mas assim, o lar, por exemplo, ele é das pessoas que vivem ali, independente do sexo. Todo mundo pode fazer as atribuições domésticas, né, entre outras coisas, né? Então, assim, é um pouco dessa desconstrução, dessa nomeação para poder construir outras formas de estar na vida, né? Mais alinhadas com a forma que elas vivem de fato, né? Não tão... E esse movimento Red Pill aí que a gente tem falado aqui, que me parece ainda um pouco
novo, bastante novo para o entendimento do senso comum, né? Para quem não está acompanhando esse Red Pill, né? Eles fazem... na verdade, é um comparativo, né? Quem assistiu aquele filme Matrix, em dado momento é oferecido ao personagem principal 2 pílulas, né? Uma azul e uma vermelha. A azul é para ele esquecer e voltar a acordar na casa dele como nada tivesse... como toda aquela experiência do filme Matrix fosse um sonho. E a vermelha, ele vai conhecer as verdades e vai conhecer a Matrix, né? Eles mal traduziram isso, se apegaram a isso e trouxeram isso para a realidade, colocando que as mulheres é que estão oprimindo os homens, que as mulheres estão com direitos demais. Bom era o tempo de antigamente, onde as mulheres obedeciam e aceitavam, e agora elas estão rebeldes e não aceitam sequer fazer o seu compromisso matrimonial, né? E isso tem gerado uma reação, lamentavelmente, trazendo para perto os jovens, essa juventude que está muito dentro da internet, sendo arregimentada por esses grupos radicais, né, que esse submundo da internet. Antigamente, esses meninos desajeitados que não conseguiam namorar, eles eram pontuais naquele grupo da esquina, um aqui, outro lá, aquele garoto na escola, aquela turminha esquisita, ficava por ali. Agora eles se juntam na internet e ficam, né, comentando, fomentando, exatamente. Aí o cara que é um aqui e outro acolá, de repente está todo mundo junto numa sala de bate-papo, aí um lá do Paraná, outro do Norte, outro dos Estados Unidos, outro de Goiás, outro de Cabo Frio. Aquele isolado começa a virar um grupo e começa a ter poder de multiplicação de informação, essas informações completamente equivocadas. Como é que vocês avaliam esse movimento Red Pill? Vocês têm estudado sobre isso? Eu acho, assim, altamente problemático, né? Eu acho que me lembra muito aquela, ia chamar de documentário, né? Mas aquela série da Netflix, Adolescência. Que fez sucesso que tremendo. Que retrata exatamente isso, assim. Uma família, assim, de classe média, que tá ali, não, meu filho tá aqui no quarto, tem tudo que precisa, tá no computador, tá tudo bem, né? Porque hoje em dia a rua tá perigosa e tudo mais. Mas, assim, acessando esse conteúdo de uma certa... formação de jovens completamente violenta e equivocada, né? Porque já coloca a mulher desse lugar, né? Então, na medida em que ele já cresce, né? Porque adolescente tem esse movimento mesmo de se identificar quem eu sou na vida, né? Então, eu preciso me identificar com alguém, com alguma coisa, para entender que rumo que eu quero traçar, o que faz sentido, inclusive ter poder também, né? Ter algo ali meio revolucionário, né? Veste ser uma capinha de super-herói que vai conquistar o mundo. Exatamente. Né? E tem essa coisa, já acrescentando assim sua fala, amiga, de quem é essa verdade, né? Assim, uma verdade absoluta para quem? Né? Uma narrativa, né? Uma narrativa. E que tem essa construção cultural, mas ao mesmo tempo que essa informação chega deturpada dessa forma, estamos, enquanto mulheres, tem muitas mulheres incríveis fazendo movimentos maravilhosos e sofrendo bastante, inclusive, para se colocando em risco, de fato, porque aquele prego que se destaca toma martelada, e toma muita martelada mesmo, de informar para as outras mulheres que elas têm um lugar, que a roupa, porque parece muito louco, assim, falar isso pleno século XXI, 2026, da roupa, sim. Isso entra, eu estava tão logo falando de um influencer que vinha trazendo de uma forma lúdica, num eufemismo ali, numa naturalidade, o que seria uma mulher bem vestida, que apresenta seriedade, e o que seria uma mulher mal vestida, e isso tratava-se de uma mulher bem vestida enquanto um vestido, e uma mulher que não trata com seriedade, dentre outras coisas, um terninho. Então, como é que é isso? Assim, a mulher, ela tem que ocupar o lugar do quê? Do que ela quiser. E isso tem que ser dito. Ela ocupa o lugar que ela quiser, sabe? Ela usa a roupa que ela quiser. Isso não faz com que o outro tenha a possibilidade de atingir, porque existe o limite de cada um. Até esse espaço você pode ir, até aquele espaço você não pode. Isso cabe para homens e para mulheres. As mulheres não querem ocupar o lugar dos homens. As mulheres não querem ocupar o lugar de ninguém. Elas querem ocupar o lugar que são
delas. Isso daqui também, né, doutora, né? É importante dizer, também não é um discurso contra os homens, pelo Jamais. contrário. Aliás, é para convocarem os homens para que sejam aliados, né? Exato, assim, Sim. porque assim, não justifica, né? Olha a roupa que ela tava usando. Ela tava pedindo. Quem mandou, né? Quem mandou ela ir naquele apartamento com um monte de rapazes ali em Copacabana? Sabia que ia dar naquilo, Como né? se justificasse o crime e não justifica. A roupa não vai justificar, nada vai justificar essa violência, né? Então, assim, como se fosse responsabilidade e culpa da mulher, né? Como a gente estava falando no começo, assim. Esses dias até eu vi um vídeo, assim, de um cachorro com um pedaço de bife desse tamanho, sentado, assim. E as mulheres e o bife na controlando, frente né? dele, assim. E o cachorro com autocontrole, ele salivando litros, e ele com autocontrole ali. E aí, como é que o homem não pode se controlar por conta da roupa que a mulher tá usando? Não tem a justificativa do que é primitivo, né? Isso é Pois é, primitivo, não isso é justifica. inerente ao gênero masculino crime. por conta da testosterona. Opa, não é por aí, né? Assim, as coisas não são dessa forma. A mulher, ela tem um lugar, ela pode trabalhar sim, ela não precisa ter a dupla jornada, porque, né, se ela também coloca uma rentabilidade em casa, ela tem que dividir essas tarefas do lar, bem como da criação desses filhos, porque entra nisso também, né? Como é que educam-se, esses meninos? Qual é a referência de pais que eles têm? Se eles dentro de casa têm uma figura masculina que faz todo esse movimento, vamos lembrar que a palavra educa, mas o exemplo forma. É claro. Então, como é que se dá isso? Criar esses meninos hoje é desafiador, né? Acredito eu. Precisa, acima de tudo, quando você vive num ambiente desse, as crianças estão aprendendo como deve tratar uma mulher, né? Claro. Então, Exato. traz reflexo esse menino, depois ele vai se tornar um marido também que não tem noção de afeto, não tem noção de proteção, porque aprendeu errado dentro de casa com a figura masculina, né? Eu fico me questionando, assim, esse final de semana eu estava ouvindo algumas especialistas falando que condição sine qua non para o enfrentamento à violência contra a mulher é a gente massificar a importância das meninas na formação delas, elas entenderem que elas precisam ter autonomia financeira. Que elas precisam aprender a ganhar o dinheiro delas, independente, o marido pode ser rico, pode ser bem-sucedido. Não abram mão da sua própria produtividade, porque é a primeira estratégia do homem de avançar sobre o domínio nas mulheres, que é impedindo ela de ser produtiva, né, de ganhar o dinheiro, de ser independente, né? Vocês concordam com isso? Eu acho complicado, assim, porque traz quase que uma imposição. E tudo aquilo que é impositivo, eu fico meio ressoante, assim. Mas, vamos lá. Eu acho que é importante ela ter uma autonomia dela, do eu. Porque, às vezes, isso pode ser que, para uma mulher, super caiba ter essa autonomia financeira, mas para outra, ela pode ter uma relação de combinação com esse marido, onde ela vai ter um outro trabalho. Às vezes, ela, num determinado período da vida dela, ela fica ali em prol dos filhos e o marido se torna o provedor financeiro. Mas o prover, ele pode vir de muitas formas, ele não é só monetário. Então, não ficar restrito à condição do dinheiro, mas no entendimento de ter autonomia. Porque aí, isso pode ser... Digamos que essa mulher perde o emprego. Como é que vai ficar? Então, agora você se tornou dependente de mim. Então, nesse período, ó, querida, eu aqui que vou mandar, porque você, nesse time, tá dependendo do meu dinheiro. Então, enquanto você não se provém, o domínio é meu. Não. Isso é uma relação que eu acho... Porque também pode caber para o homem. Esse não lugar de ter a verba e a mulher sustentar. Mas quando isso acontece também, o pior é que a nossa sociedade é tão louca. Eu conheço casos de gente que, né, a mulher teve uma carreira mais bem-sucedida e o marido ficou em casa cuidando das crianças. Aí eu via piadinha, o cara tem que ter convicção, né? O cara tem que estar tranquilão com a cabeça dele. Não pode cair na pilha dos outros, né? Porque eu já vi os colegas colocando pilha nele, dizendo que ele era esposinha. Cala a boca que você é dona de casa. E uma situação que... Né, Vini? Você pode falar muito isso. Os homens ensinam os outros a serem tóxicos, né? Tem também, lembra aqui, Márcia Tiburi também, que tem um livro maravilhoso que ela reflete sobre
o quanto o machismo pode ser prejudicial ao próprio homem. Total. Exatamente. Não é só a mulher, não. O machismo mata. Mas tem muito homem adoecendo aí que não quer ser esse elemento machista, né? Esse macho alfa que você critica, Exatamente. né? Que é esse cara que tem que bater em todo mundo, tem que pegar todo mundo, tem que ser o fortão, tem que ser o brabo. fodão. Tem que Eu ser acho arrogante, nesse ignorante. sentido que é importante, assim, repensar a masculinidade. Exato. Né? Lógico, Assim, porque, assim, ser homem, então, é ter esse poder de poder subjugar a mulher, de poder agredir a mulher. Será que isso é de fato, né? Assim, E não trazer de forma pejorativa para esse homem esse lugar, né? Porque olha como esbarra no feminino. Ah, mas ele vira a esposinha. Isso é do senso comum mesmo, né? É. A mulherzinha. Ah, quando ele for preso, ele vai virar mulherzinha na cadeia. Exato. Olha o discurso de estupro, os né? xingamentos, né? O filho da puta, assim, né? Desculpa até falar o palavrão. Mas você vê que traz um lugar ruim da coisa pra mulher, assim, né? Não é e quando traz até pro contexto do viadinho, né? Você percebe que isso também é o lado feminino da coisa que Perfeito. esbarra. Aquilo toca. Excelente Então, percepção. poxa, a gente precisa falar sobre isso, tem que ter outros nomes, né? A gente pode trazer outras narrativas, não é por aí que a banda tá tocando. A sua observação E é trazer brilhante. de novo aquela história do... Todo mundo tem um lado feminino, né? E masculino. E masculino. Tá pra ambos. É claro, é claro. Essa percepção é fundamental pelo seguinte: a semente da homofobia, a raiz da homofobia é a misoginia. Sim. A raiva que o homem sente do homem que tem sua orientação sexual diferente, é porque ele abriu mão do mundo, de tudo que o mundo masculino lhe daria, para fazer opção pelo lado feminino do ser. E isso gera raiva e revolta nesse macho alfa. Total. Então, por isso que ele bate no gay e bate na mulher. Então, é tão distorcida essa realidade. E tem um consumo gigante por ambos, né? Não podemos deixar de recalcar esse lugar. Né? Porque isso fica ali no limbo da coisa, né? A busca pela mulher soa de uma maneira tranquila. Mas a busca pelo lado masculino, ela existe muito. Mas isso fica ali, não, que isso, imagina. Você sabe que tá falando aqui uma coisa engraçada também, um outro ponto que me levou a refletir. Eu tava conversando esse final de semana com a minha companheira e ela falou que a mãe dela mora num prédio no centro de Presidente Prudente, que é uma zona de prostituição de travestis. E aí falou que no final de semana, ela comentando que no final de semana a mãe dela gosta de ficar olhando a rotina dos travestis pela janela, né? Se diverte. E que disse que no final de semana fica um tédio a rua. Eu falei, no final de semana? Porque sabe como é que é, né? Os clientes, só dia de semana, final de semana, eles estão Dia com de a família. semana, tá em reunião. É o meio do expediente, Então, olha que horário de loucura. almoço. Simplesmente, a zona de prostituição da travesti não trabalha sábado e domingo porque eles estão com as famílias. E a propósito, né? A gente estava até comentando sobre isso esses dias. Cada dia cresce mais, né? Cada dia cresce mais. Não é? É um mercado que... É um mercado que está em ascensão, né? Só há prostituição de travesti porque tem um mercado aí que procura, né? E aí, olha, que curioso, né? Então, e o Brasil também, mais uma vez, é o país que mais mata mulheres, que mais mata homossexuais, que mais mata transexuais e, ao mesmo tempo, é o que mais consome pornografia sobre transexualidade. A né? gente tem raiva do que a gente deseja. É bem isso, né? Você pode falar sobre isso muito melhor como psicanalista, né? De observar na escuta ali essas questões, né? Daquilo que você não conta pra ninguém, mas que faz muito parte do seu ser. Percebe que geralmente quando você se inquieta com alguma coisa no outro e às vezes você pontua aquilo ali de uma forma negativa, aquilo ocupa um espaço dentro de ti, né? Então, não em vão esse movimento tem uma explicação para isso, né? Não é tão simples assim, tipo, não se explica, se explica, se justifica. E por isso que a gente está aqui também trazendo essa temática que é de suma importância para essas mulheres entenderem, olha,
essa raiva, minha princesa, é porque você tá tendo um lugar, e como é difícil você brilhar e ocupar um espaço, né? É mais fácil você diminuir para você caber, sendo que em algum momento da vida nem todas as roupas vão te caber, você precisa comprar roupas novas. Porque aquilo fica muito apertado e é desconfortável. E aí esse desconforto exige um romper. E esse romper requer uma força, às vezes de uma rede de apoio para sustentar e fazer a manutenção essa transição, né? desse lugar de ressignificar um espaço e uma construção do eu e de uma autoestima, de um autoconhecimento, sobretudo, certo? De se deslocar, né, desse lugar de objeto do homem, né? Assim, de estar ali servindo o homem, de estar dando conta de tudo, né? Porque é curioso, porque por um lado os homens se colocam nesse lugar tão forte, tão viril, né? E por outro lado parece que eles querem exatamente uma empregada doméstica que dê conta de tudo, que faça comida, que cuide dele, que esteja ali sexualmente disponível 24 querer que horas, a esposa seja uma substituta da mãe e que também faça sexo na hora que ele quiser. Né? Mas aí ele transa com a mãe? Além da mãe, uma mãe, ainda o sexo, né? Haja análise. Mais do que a mãe, né? Por isso que eu fiz essa implicação aqui necessária. Pra tudo, como assim transa com a mãe? Aí você tá pirando os caras. Mas É. ainda tem, dentro dessa perspectiva, assim, teorias freudianas, se eu não me engano, a questão também dos meninos que chegam na adolescência odiando as meninas, né? Tem um desencontro afetivo ali, né? Eles querem as meninas, mas ao mesmo tempo eles odeiam as meninas, né? Isso talvez também tenha uma relação, né, desse engajamento dessa onda Red Pill. Você acha? Pois é, eu acho que assim, a adolescência por si só já é uma fase da vida bem complexa, né? Assim, é o corpo que tá ali se transformando diariamente, cheio de hormônio, da noite pro dia já muda alguma coisa, são pelos nascendo, então assim... Os colegas botando pilha, O limbo entre a infância e o adulto, né? Então é esse limbo aí que é difícil de lidar, né? Com esse amadurecimento, né? Assim, essa identidade, né? Assim, de como é que estar na sociedade, de que lugar que eu quero ocupar. E aí é muito problemático quando esse discurso, essa narrativa do Red Pills começa a acessar esses jovens, né? Assim, porque eles colam no discurso. As próprias inspirações, né? Porque todo meio vai ter aquelas pessoas que se destacam de alguma forma, né? E, de certa forma, a maioria dos homens que se destacam entre os outros homens, normalmente tem uma postura, assim, mais, como podemos dizer, de macho alfa mesmo, né? Macho alfa. E aí a pessoa que não tem essa tendência de agir, nem de falar dessa forma, nem de pensar dessa forma... É visto como esquisito. É visto como esquisito, ele começa a ver como inspiração aquela pessoa que ele vê que tem outras pessoas que os seguem, que tem um grupo, que é o líder de um grupo, que dá em cima das meninas mesmo, e que muitas meninas também gostam, né? Porque não são só os homens que têm postura machista, tem algumas meninas que também têm. Pode não ser a predominância, mas há também meninas que têm essa postura igual a dos meninos que são machistas. E aí aqueles meninos que não são machistas, que não são o estereótipo do macho alfa, começam a se inspirar também nesses meninos. Entendendo que é aquilo ali, que é a linguagem da bem-sucedida, né? Exatamente. Isso sem contar que a gente não pode deixar de pontuar uma camada importante. A religiosidade. Exatamente. Isso porque, assim, se a gente entrar Incentiva, nessa métrica... Né? Não falando da religião X e Y, até porque não cabe esse lugar, a gente nem traz isso, mas os discursos que a gente ouve a nível de consultório, por muitas vezes eles vêm embebidos de uma relação com a religião. A submissão, né? E de frases que são colocadas de uma forma muito difícil da coisa, né? Tipo, da mulher sábia que, por exemplo, edifica a sua casa e pega só esse recorte, né? E aí entram os líderes, sobretudo. Então, você tem uma posição ali que você precisa atingir e você leva, geralmente, porque você tem naquela pessoa um lugar de ancião, assim, né? De detentor do conhecimento, de amparo, sobretudo. E você traz para aquela pessoa, né? Olha, tô passando por X, Y na situação. E você quer um direcionamento. E como é que fica esse direcionamento? Porque existe um lugar profissional da coisa, né? Técnica é técnica, né? E religião é religião. Existem coisas que não se misturam
Não em vão, cada um tem o seu espaço e Claro. o seu lugar. Mas isso existe, sobretudo, no nosso país, que tem um viés religioso bem forte. E passagens bíblicas que ficaram marcadas e que são repetidas, inclusive, por líderes religiosos com muita frequência, como esse da mulher sábia, que ainda é mais suave, né? A mulher sábia edifica a casa, essa é suave ainda. Mas tem uma outra que é muito, muito falada e que ela pesa negativamente, que é que a mulher deve ser submissa ao homem. Né? Essa é muito forte, porque não necessariamente a mulher deve ser submissa ao homem. Se a gente for seguir a vida pelos escritos bíblicos, a gente não comia camarão. A Se gente você não for levar cortava o pé os da letra, né? cabelos. Todas as Não dá passagens pra ser bíblicas. literal Né? também, né? Aquilo é bem... Livros, de uma forma geral, existe um teor que é muito da representação daquilo ali, mas É do contexto histórico exato, também. né? Então, aquilo ali é do que você entende, vai do seu momento, interpretativo, né? A interpreta, palavra né? que eu queria era o interpretativo, de fato. Então, como você vai traduzir aquilo ali para a sua história, em que momento aquilo ali te cabe, passa por seus atravessamentos pessoais, né? Do seu construto de indivíduo, sobretudo. E aí você pode tornar aquilo ali algo para você seguir ou algo para você não seguir também. Então, isso varia demais. Não dá para você usar aquilo ali como uma regência de vida. Nós estamos a todo momento mudando, né? Evoluindo. Assim, a ideia é essa, né? A gente espera isso. Porque senão você fica ali, né, estagnado e de fato, não vai nascendo musgo, vai criando carapaças e você vai ficando pequenininho, cabendo num lugar e se enrijecendo. Então, crescer machuca, crescer requer aumentar espaços, né? A planta mostra muito isso pra gente. Às vezes ela se sufoca ali, você tem que botar ela no chão, num espaço maior, para ela criar grandes raízes. Quebrar o vaso e botar ela na florescer, terra. né? É metafórico, mas é um simbolismo. Nós somos natureza. Então, a natureza mostra isso pra gente o tempo inteiro. Nos ensina que a vida é, às vezes, procurar espaços maiores para criar fortes raízes e, assim, ser mais difícil de se derrubar. Boa. Olha, bom, a gente já tá aqui com bastante tempo, então quase 50 minutos no nosso bate-papo. Bate-papo passa Gente, rápido, a gente nem percebe, né? Foi correndo pra caramba. Eu quero que vocês passem, assim, principalmente porque vocês atendem no PAN, né? Então, SUS! Viva o SUS! Viva o SUS! e fazer tratamento terapêutico particular é caro. Então, tem muita gente também que tem até essa dificuldade financeira de não poder frequentar um psicólogo, um psicanalista particular. Mas o SUS está aí, né? O E SUS preconceito também, né? Muita gente acha, pelo SUS não vai ser legal. Vai ser uma coisa Pois é. meia bom. Não vai ser não tem legal. profissional bom lá, não. Não vai ser legal. Né? Olha aí, a gente está diante de duas profissionais que só pelo bate-papo a gente Dá pra perceber. que tem um trato, um carinho, uma qualificação muito boa para estar onde estão. Então, eu acho importante que a gente saiba que vocês estão ali para atender gratuitamente, a receber a pessoa. Ela nem necessariamente precisa passar pelo centro de atendimento à mulher, só ir lá e marcar uma consulta para bater um papo, né? Conversar é importante, eu digo sempre aqui no programa, né? Você tá com uma dor de dente, você corre no dentista. Exato. Você tá com um problema no joelho, você corre no ortopedista. Você tá com dor no estômago, você vai lá no gastro ver o que é aquela dor no estômago. Mas você tá triste, tá chorosa, tá irritada, tá com dificuldade de conviver, de se entender, não sabe o que é isso e talvez não te passe pela cabeça que seja bom conversar com um psicólogo para você ver se não está precisando de uma ajuda, né? Pois é, num espaço que tá ali, é um espaço seguro, um espaço ético, né? Lá no PAN, coordeno 2 grupos terapêuticos de mulheres que acontecem todas as terças-feiras. O primeiro é de 9 às 10, o segundo é de 10 às 11. E aí esse espaço, assim, que as mulheres chegam, né? Eu faço o acolhimento também de 8 às 9, então, assim, não precisa de encaminhamento. O Hospital da Mulher me encaminha muitas mulheres também, e os outros serviços também. E, assim, é um serviço que está de porta aberta para receber essa mulher que está em casa, às vezes angustiada, dando conta de tudo, e tem tempo para tudo, menos para si própria, né? Assim, aí tá ali angustiada, triste, sem saber nomear o que ela está sentindo. Então, assim, a porta está aberta, né? Assim, para quem quiser vir, estamos aí para poder oferecer
um cuidado, uma escuta. E às vezes, nossa, mas um grupo de mulheres, nunca vi essa mulher, como é que eu vou falar da minha vida? E eu sempre falo, não precisa falar nada, se quiser pode só escutar. E aí uma puxa um fio e aí parece que a magia acontece, né? Porque elas começam a se identificar com as histórias, com a narrativa da outra, com o sofrimento da outra e fala, caramba, não tô sozinha nessa, né? Assim, olha como é que o sofrimento de gênero tá aí para praticamente todas elas, né? Porque todas elas sofrem de alguma maneira, inclusive outras mais ou menos, a depender das vulnerabilidades também, né? Porque aí também tem outro corte de raça, classe, enfim, que vai agravando às vezes o sofrimento, né? De preconceitos, enfim. Mas é isso, é um espaço que está aí, que está aberto e que é do SUS, né? E grupo, né, que é legal. Às vezes você não quer também falar sozinha, mas estando com o outro você se sente mais confortável. Todas nós, quando estamos conversando, né, em grupo, aí cada um vai contando sua experiência, fica mais... É de coletivizar o sofrimento, inclusive, né? Assim, dando outros sentidos de caramba, olha só, olha a colega ali vivendo a mesma coisa que eu tô vivendo, né? Assim, achando que ela vivia isso sozinha, né? Que só ela na casa dela, no universo dela, acontecia isso, mas não. Compartilhando a dor, né? Quais são os dias da semana que vocês estão lá? Ah, tem um vídeo aqui, ó, que a Jaque fez também pra gente comentar aqui, ó, antes do like e dislike, ó. Violência contra a mulher. Solta aí, então. Vamos lá. Mas quais os horários que vocês estão lá? Eu tô lá às quartas-feiras, manhã e tarde. É o meu dia de atendimentos. Direto, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde, e depois na reunião de equipe. E aí vocês dedicam 1 hora a cada paciente, conversando com ela, às vezes passa disso, como é que funciona? O tempo, assim, eu funciono da seguinte maneira nos meus atendimentos, que é um atendimento médico, né, sobretudo, da psiquiatria, mas é um atendimento médico, até porque muitas mulheres, algumas vezes, pensam que a dor dela é da alma, ali, de uma falta de uma medicação psiquiátrica, de uma insônia que precisa ser remediada, mas a clínica é sempre soberana e você tem que avaliar essa pessoa como um todo. Às vezes é uma questão de vitamina, uma disfunção tireoidiana, podem ser muitas coisas. As causas são multifatoriais para um adoecimento psíquico que pode ser secundário a uma questão clínica, né, daquela pessoa. É verdade. Então, a gente vai colher uma anamnese diante daquela pessoa que está chegando ali e vai traçando estratégias, criando ali um projeto para tratar de forma singular aquela pessoa que nos chega. Então, eu não tenho hora para o meu paciente. Quem me demanda esse horário é ele. Afinal, a minha ferramenta de trabalho é a escuta. Então, eu preciso... Psiquiatria significa estudo da mente, né? As mentes são muito complexas. Eu não posso determinar um tempo. É claro que não dá para se estender muito, né? Como gostaríamos. Mas, no geral, sobretudo os primeiros atendimentos, requer uma escuta maior e isso fica em média de 40 minutos a 1 hora, mesmo no SUS. Muito aí, bom. ó, que legal. Salve o SUS! Vamos mandar um abraço aqui pros nossos ouvintes, ó. João, bom dia, Renata, seu programa é 1000 aqui. Aderoaldo Bispo, direto da Bahia, Porto Seguro. Que legal. Bom dia, Renata, Cristiane, a todos os programas. Kátia Mariano, Deus abençoe a todos nós. Jaqueline Rodrigues, uma segunda-feira abençoada para todos nós. Alessandro Soares, bom dia. E aqui, ó. Bom dia, Vinícius Marques. Estou ligadinho aqui na rádio pela primeira vez. Sou o Charles das Cuecas. Revendo cuecas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ó, vou aí comprar uma cueca contigo, Charles. Tô precisando que minhas cuecas estão tudo furadas. Essa foi Agora, boa! adoro essa rádio 88,7. Grandes artistas, estão de parabéns. Quero mandar um abraço pro Vini, Renato e nossa querida Jaqueline. Matheus Teles aqui de Cabo Frio. Vamos que vamos. Vamos ver essa matéria aí bacana. das meninas. Solta aí pra gente finalizar aqui a entrevista. Vamos lá. Eu estou aqui na sede da Patrulha Maria da Penha de Cabo Frio. Eu falo com a Regiane, ela que é coordenadora da Patrulha Maria da Penha. E a gente tem percebido muitos casos de violência contra a mulher na mídia. A gente está percebendo também muitos dados aqui de Cabo Frio, situações que a gente recebe aqui de Cabo Frio. A gente teve uma pesquisa do G1 de que nos últimos anos tem uma média de 15 estupros coletivos por dia. Então, eu queria saber da Patrulha Maria da Penha, como que está essa percepção de vocês quanto a isso? Então, a gente percebeu que agora, nesse ano de 2026, né, já no início, nós tivemos bastante casos, né, de estupro, não só por laço afetivo, mas também de outros tipos de casos, né, que envolvem mulheres.
e estamos tentando, né, se voltando mais, se debruçando mais a esses casos para poder dar também um acolhimento a essas mulheres, né, por mais que não tanja a Lei 11.340, mas a gente vê que é um trabalho de acolhimento, um trabalho de segurança e um trabalho humanizado que tem que ser feito. E você tem algum dado que você possa passar que vocês viram que realmente teve esse crescimento esse ano? Então, o ano passado nós tivemos muito caso de estupro de vulnerável, né? No início do ano a patrulha ela foi bem chamada para isso. Esse ano nós tivemos assim 4 chamados de estupro de estupro de mulheres, que não acontecia, né? Assim gradativamente, a gente não costumava pegar, mas já esse ano já tivemos 4 a pedido de apoio para mulheres que tinham sofrido violência sexual. Entendi. Então, realmente, os dados que a gente vê a nível nacional, a gente consegue perceber também aqui na cidade, né? Sim, também. A gente está com uma psicóloga e uma médica que trabalha com psiquiatria no estúdio e a gente precisa falar também sobre a violência psicológica, que ela vem antes da tentativa de feminicídio, vem antes da agressão física e muitas mulheres não percebem, mas elas já podem pedir ajuda quando elas percebem a violência psicológica, não é isso? Sim, com certeza. A gente fala que a violência psicológica ela é a violência que está em todos os casos, porque ninguém chega dando logo um tapa, um puxão de cabelo, né? Começa com aquela parte de menosprezar a mulher, de colocar ela numa posição extremamente de não ter valor, de desvalorização, dela se sentir mal, né, dela se sentir realmente que ela é inferior até ao sexo masculino. Então, sim, a violência psicológica, a gente costuma dizer que é um dos maiores índices de atendimento da Patrulha Maria da Penha, é o caso de violência psicológica. E uma violência que ela inicia e ela não termina. Nós temos mulheres que têm medidas protetivas e que elas ainda não conseguiram sair desse ciclo de violência, porque a marca que foi deixada foi tão grande que até hoje elas continuam vivenciando todo aquele momento, até para conseguir um novo relacionamento, conseguir reiniciar a vida dela. Então a violência psicológica realmente ela deixa marcas assim muito maiores do que a violência física. Bom, a gente segue acompanhando aí os casos que vêm acontecendo em Cabo Frio e as mulheres que precisarem da Patrulha Maria da Penha, como que elas encontram? Então, a gente fica aqui com uma base fixa na Praça Gentil Gomes de Farias, aqui na Passagem, indo para o Canto do Forte. Atendemos também 24 horas pelo número 153, vai cair na sede da Guarda Municipal. Automaticamente a ocorrência vai ser passada para a gente aqui e uma equipe vai até as mulheres. Perfeito. Fica então aí o serviço. Você que conhece alguém que precisa da atenção da Patrulha Maria da Penha, entre em contato. Eu volto com você, Renata. Enquanto a gente estava aqui acompanhando essa matéria, eu abri rapidamente aqui o Facebook e me deparo com a seguinte reportagem. Um homem de 29 anos estuprou a própria mãe de 52 anos enquanto ela dormia dentro da residência da família, no bairro Conceição, em Diadema, região metropolitana de São Paulo, na manhã do último sábado, dia 21 de março. A polícia militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. Segundo informações da PM, os agentes foram acionados para atender a ocorrência e conseguiram conter o suspeito, que tentou fugir do local. A mulher foi socorrida e encaminhada a um hospital, sendo posteriormente levada ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. Durante a ação, a polícia apreendeu um aparelho de celular que pode auxiliar nas investigações. O filho foi levado ao 3º Distrito de Diadema, onde a autoridade responsável solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva. Por se tratar de um caso de estupro de vulnerável, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, detalhes adicionais serão preservados para proteger a vítima e a investigação em andamento. Em resposta à sua pergunta, vai fazer sexo com a mãe, né? Pois é. Vai. Olha como Vai. Que grave. Como é que vem, né? Também. Qual, Com a mãe qual que é o também. limite, né? Assim, Com a avó, a gente já viu noticiou também. aqui. Que situação, né? Só para terminar, acho que pegando um gancho, inclusive, da reportagem ali, né? Você vê que é isso, a policial colocou muito bem. O corpo sente, mas aquilo, nem tudo que é visto, né, é o que se é sentido de fato. Existem muitas coisas que ficam de registro nesse corpo pro resto da vida, porque aquela alma, aquela mente, esse interior foi invadido de uma forma tão brutal que essa ferida, mesmo que não seja exposta, sangrante, purulenta ali no escárnio da coisa, ela tá ali muito presente.
E aí você pensa que a mulher é considerada sexo frágil, da onde? Porque você passar por um estupro, você passar por uma violência e você dar seguimento, que sexo frágil é esse, né? É de se pensar, né? Sim. Eu acho Vini que tem uma frase, como é que é, Vini? Quando o homem, você precisa ver quando é que um homem tá com febre, como é que ele fica doente, como é que você diz de vez em quando? Como é que é? Não, as mulheres não sabem, as mulheres reclamam da dor do parto porque não sabem a dor de um homem gripado. Uma unha encravada também. Uma unha encravada. Causa um estrago, né? Não pode nem deambular. Um ego ferido por um não, precisa ver quantas dores provocam. Tolerar o frustrar, né? Será que eles toleram o frustrar? Não sei. Sociedade cria as pessoas para serem todos campeões, né? Não tem medalha para todo mundo. Não podemos, né? Isso é primeiro mentira. lugar é só pra um. Isso é mentira. Todo mundo tem que ser campeão. Isso é mentira. Não tem medalha pra todo mundo. Não tem econômico. A vida não é uma competição. Isso é um ledo engano. Tinha que ser um jogo de frescobol, né? Que é uma cooperação e não uma disputa quem ganha, né? Porque assim, todo mundo ganha quando tá todo mundo se respeitando, né? Assim, quando tem bom senso e afeto pelo próximo, né? E carinho, e respeito e amor, né? Não é assim, disputando o poder, né? Quem é melhor que quem. Porque isso leva o quê? A morte, no final das contas, né? E o diferente é incrível, né? Não dá pra você querer ser de grupo, né? Eu sou do Red Pill, eu sou do feminismo, eu sou do... o eu sou é muito complicado. Eu sou do que eu acredito que funciona pro meu eu, né? Eu falo muito pros meus pacientes. Nossa, digital é única não em vão. Você já parou pra pensar no quanto tudo que é único tem valor inestimável, porque você não consegue ter um comparativo daquilo ali? Então, todos nós temos um valor inestimável, porque somos únicos. E ser diferente é incrível, sabe? É maravilhoso. Cada um é Você cada um. aprende com as diferenças, de fato. Agora, quando é todo mundo padronizado, tudo que é padronizado, você vê aquelas casas padronizadas, fica um negócio esquisito, não tem uma cor, né? Fica tudo amarelo. Imagina um amarelo, um azul, que brilho. A luz bate ali, aquilo... É um colorido. O colorido é bonito, né? A diversidade, né? Viva a diversidade, é isso. Nós temos aqui um quadro chamado Like e Dislike. A gente vai colocar a vinheta pra vocês, uma musiquinha, e vocês vão dar um like pra alguma coisa, um alvo, e na sequência um dislike, tá? Quem começa? Vai, Dominique, faz as honras. Não tem mistério, não. Vou botar a vinhetinha, a câmera é aquela dali. Solta a vinhetinha aí, Vini. Like e dislike. Dominique Lenz, fala pra gente, pra quem vai ser o like nesta segunda-feira, dia 23 de março? Meu like hoje vai pro Programa de Saúde Mental de Cabo Frio, vai pro SUS, vai pras mulheres que estão atuando também no CEAN, Superintendência das Mulheres, pra poder cuidar dessas mulheres vítimas de violência e outras coisas mais. Muito bom. E o dislike? Tchan, 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 tchan. Meu dislike vai para o movimento Red Pill. Muito bom. Perfeito. Eu dou like nesse dislike. E você, doutora Doralice? E dislike. Pra quem vai ser o like? O meu like vão para todas essas mulheres que têm coragem de se colocar, porque não é fácil você se expor. Exposição gera vulnerabilidade e se tornar vulnerável diante de um país tão violento é um ato revolucionário. Então, meu like vão para todas essas mulheres que gritam resistência. Muito bom. Boa. Muito bom. E o dislike? Tchan, 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 tchan. Meu dislike vai, claro, para esses movimentos misóginos, que agora tem o Red Pill, mas tem muitos outros por aí também circulando, mimetizados ou fantasiados, né, de coisas boas. Então, meu dislike vai para todos esses movimentos que tentam derrubar o lugar da mulher, que é um lugar que precisa ser ocupado. Muito bom, doutora Doralice. A violência travestida faz seu trotoar. Tem até uma música dos Engenheiros do Havaí que fala disso. Muito bom, muito bom. Agradeço as duas pela presença, por cederem um pouquinho do tempo de vocês, do profissionalismo aqui, tentando nos explicar um pouquinho mais sobre essa geração tão doida aí que está chegando por aí, mas que nós temos que nos debruçar incansavelmente para tentar encontrar caminhos que nos voltem, que nos retornem a nós mesmos e ao caminho do amor e da solidariedade, da proteção, né? Por uma sociedade mais matriarcal do que patriarcal. Exatamente. A gente vai sair rapidinho pro intervalo, você não sai daí não, até já.